Fala, guys nobre, tudo bem? Preparado para reagir? Eu sou Paulo Valim, o seu professor de Química, e bem-vindos ao Esquenta 2017. Na aula de hoje nós vamos falar de muitas coisas legais. Vamos falar sim de Química, daqui a pouquinho eu vou sair dessa cadeirinha aqui e vou ali pro quadro falar um pouco de Química com vocês, mas até chegar na aula de Química eu quero falar um pouco, tirar algumas dúvidas que os alunos têm. Eu tenho conversado com vários alunos, nós atendemos milhares de alunos todos os anos lá no Química em Ação, e eu vejo que há várias dúvidas que são recorrentes. E nós estamos agora no começo do ano, e é a hora de fazer certo. Na verdade, agora é a hora de começar certo, guys nobre. É a hora de planejar e construir um plano de estudos, construir uma programação, de colocar uma meta para você atingir os seus sonhos. A hora é agora, não deixe para depois, porque depois vai estar em cima e você vai perder e depois não adianta chorar o leite derramado. Então agora é hora de começar. Tá ok, guys nobre? Então vamos falar um pouquinho aqui das principais dúvidas dos alunos e daqui a pouquinho a gente vai falar de Química. O que você precisa ter em Química para 2017, como que você deve estudar Química, como a Química pode ajudar você a atingir os seus objetivos, ok? Primeiro, para começar, uma dúvida que os alunos têm, né? Uma dúvida que os alunos têm e que muita gente me pergunta, toda vez que eu faço uma live, aparece alguém perguntando, professor, se eu estudar em casa, se eu estudar sozinho, se eu fizer um cursinho online, eu passo? Eu consigo passar? A resposta é sim. É possível você estudar em casa, você fazer um cursinho online e obter a sua programação. Eu sei, deve ser a dúvida de muita gente que está assistindo todos esses professores maravilhosos aí nessa semana do Esquenta Enem. Sim, é possível, tá? Mas é todo mundo que consegue? Não, não é todo mundo que consegue. E nós vamos falar do que é necessário, caso você faça essa opção, caso não. Eu optei estudar sozinho em casa, o que eu tenho que ter para atingir os meus objetivos? Tá? Então vamos falar aqui primeiro. Primeiro, é possível. Por que eu acho que é possível? Eu vou trazer aqui o meu caso, tá? Eu vou analisar aqui para vocês, vou compartilhar aqui o meu caso de quando eu fiz cursinho, quando eu fiz ensino médio, o que eu passava, e se eu tivesse a oportunidade de estudar online, por que eu estudaria online? Tá ok? Quando eu fiz, eu não sou tão velho assim, mas quando eu fiz ali em 2000, 2001, não tinha, a internet era muito lenta ainda, era aquela internet de escada, fazia aquele barulhinho engraçado, a gente conectava depois da meia-noite, porque cobrava só um pulso, era muito lenta, então era impossível você compartilhar vídeos, assistir vídeo na velocidade que a gente assiste hoje. Mas a minha rotina era assim, eu acordava, eu não morava tão perto da escola, eu acordava às 5h30 da manhã, tá? Eu me arrumava, tomava banho, tomava café e pegava uma carona com a minha mãe. O trabalho dela era no sentido da escola. Ela passava pela escola para ir para o trabalho dela. Então pegava uma carona, ela me deixava na escola, mais ou menos ali umas 7 horas da manhã, tá? Aí às 7h10 começava a minha aula e acabava ao meio-dia e 40, meio-dia e 45 ali, acabava a aula. Aí eu caminhava até o ponto de ônibus, uns 10 a 15 minutos, pegava o ônibus, eu chegava em casa, tinha que pegar 2 ônibus, né, um até o terminal, depois o circular, chegava em casa em torno das 2h30. Então, o meu dia começava, né, essa trajetória começava às 5h30 da manhã e acabava às 2h30 da tarde. Tá? Eu chegava em casa, almoçava e voltava aos meus estudos novamente por volta das 3h30, 4 horas. Então, ó, das 5h30 até as 2h30, né, das 5h30 até as 2h30, eu estava na escola. E na escola onde eu tinha efetivamente aula era das 7 da manhã ao meio-dia e 40, que eram 6 aulas por dia de 50 minutos. Mas a gente sabe que uma aula não é de 50 minutos. Quando o professor chega na sala, os alunos estão na porta, tem que fazer aluno sentar, né? E depois tem sempre uma turminha que atrapalha. Então vamos colocar aqui uma aula de fato, né? Se a gente extrair ali, a gente tem 40 minutos de aula. 6 aulas de 40 minutos, né, dão 240 minutos, que são o quê? 240 minutos são 4 horas. Então, ó, eu saía das 5h30 até as 2h30, e desse tempo todo, né, que são 5h30, 6h30, 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, meio-dia e meio, 1h30, 2h30, das 9 horas. Então, num período de 9 horas, apenas 4 horas eram de fato estudando.
Então a primeira coisa quando você estuda em casa que você vai perceber é que você ganha tempo. Então eu passava 9 horas na rua, das quais eu aproveitava apenas 4 horas para estudar, menos de 50%, né? Do tempo era aproveitado em estudos. Estudando em casa, você não vai perder esse tempo no trânsito. Você vai ter mais tempo para você. Eu posso acordar mais tarde. Eu rendo mais de manhã, mas eu não gosto de acordar muito cedo. Eu gosto de acordar por volta das 7, 8. Eu gosto de acordar sozinho. Quando o despertador me acorda, eu acordo de mau humor. Então eu gosto de despertar sozinho. Então eu poderia dormir até um pouco mais tarde, não acordar às 5h30, acordar por volta das 7, 7h30 e começar os meus estudos às 8 horas. Eu ainda terminaria tudo, se comparado com o tempo, eu ainda teria muito mais tempo. Almoçaria, ficaria em casa, né? Então esse é o primeiro ponto, tempo. Quem estuda online tem mais tempo. Tem mais tempo para dedicar aos seus estudos, tem mais tempo para dedicar à qualidade de vida, porque isso é qualidade de vida. Se você consegue dormir mais, você tem uma melhor qualidade de vida. Se eu tenho mais tempo, eu posso fazer um exercício físico, eu posso ir para a academia, tá? E eu posso cuidar mais da minha saúde, que é extremamente importante, Gás Nobre, que você cuide da sua saúde ao longo do ano. Porque tem gente que fica vai pressionando o seu corpo, vai botando o seu corpo acima do limite. Ah, vou estudar aqui, vou virar à noite, não alimenta direito. Aí chega uma hora, seu corpo arrega. Quando o seu corpo arrega, você fica doente, você perde 1, 2 semanas de estudo e não adianta nada. Então cuide bem da sua saúde a partir de agora. E você estudando em casa, você tem tempo para isso, tá? Então a primeira coisa fundamental para quem quer estudar em casa é tempo. Você não vai perder tempo no trânsito, não vai perder tempo indo para lá e para cá, não vai perder esses tempos que tem nessas trocas de aulas e por aí vai. Beleza, Gás Nobre? Segunda coisa de quem estuda online, você faz o seu horário. Então muita gente gosta de estudar à noite. Muita gente rende melhor na madrugada e prefere estudar de madrugada. Quando você tem no cursinho, você está mais ou menos fixo ali nos horários da manhã. Tem cursinho, tem aula à tarde, tem cursinho, tem aula à noite, mas geralmente a carga horária é menor. Você não aproveita muito. Então o melhor é você fazer de manhã. E estudando online, você pode estudar a qualquer horário. Se você rende mais de tarde, você pode estudar à tarde. Se você rende mais de madrugada, você pode estudar de madrugada. Você pode estudar de qualquer lugar, de onde você quiser, do jeito que você quiser. Então você faz o seu horário estudando online. Essa é a segunda coisa que é extremamente importante. E por último, que nós podemos falar aqui é a questão dos valores, né? Esse cursinho que eu estudava na época, eu tinha uma bolsa, eu e meu irmão estudávamos lá, a gente fez uma prova, conseguiu uma bolsa, tal, a gente pagava em média R$ 500 por mês, meu pai pagava para mim e para ele. Era um melhor cursinho e custava muito mais, mas a gente acabou pegando essa bolsa e a gente pagava 500. Hoje, esse mesmo colégio, não esse mesmo colégio que ele fechou, mas um colégio que hoje tem a mesma posição que ele em Goiânia, está em média de R$ 1.500 a mensalidade, né, já com material incluso. R$ 1.500 a mensalidade. Isso em um ano, né, em 12 meses, são quanto? 1.500 são 18 mil. 18 mil reais por um ano de estudo envolvendo todas as matérias. Hoje, se você vai estudar online, por exemplo, no Química em Ação, o plano anual custa R$ 200. Ah, professor, mas é só Química, eu tenho que comprar Física, Matemática, tal. Mas beleza, são mais ou menos o quê? 10 matérias? Se cada uma custa em média 200, 10 vezes 200, 2 mil. Então, com uma mensalidade mais um pouquinho da outra, R$ 2.000, você garante um ano inteiro. Então, você saiu de 18 mil para R$ 2.000. Em um momento onde o país está complicado, o pessoal falou muito de crise em 2016, empregos foram fechados. Então, é um negócio legal se você quer economizar. Se os seus pais estão com alguma dificuldade financeira, se você está com alguma dificuldade financeira, é um investimento. A educação é investimento, tá? É um investimento que você vai fazer menor do que um investimento num cursinho presencial, ok? Então, essa é uma terceira coisa que você tem que avaliar, é a questão de preço. E agora, Gás Nobre, fazer cursinho presencial, fazer cursinho online, é para mim? O que eu devo fazer? Agora eu vou te falar um negócio aqui que eu falo para todos os nossos alunos, nós mandamos e-mail para todos os nossos alunos falando sobre isso, que é a questão de disciplina. Quem não tem disciplina não deve estudar online. Porque se você não tem disciplina, você não vai conseguir, infelizmente.
Mas é difícil ganhar disciplina? Não é. Tá? Você pode, tem cura, essa doença tem cura. Se você não tem, você pode trabalhar o seu corpo, você pode trabalhar os seus hábitos para que você comece a ter disciplina. Mas é muito importante para você que quer estudar em casa que você desenvolva disciplina, para que você tenha horários de começar os seus estudos. E além de horário de começar, horário de parar também, tá? Você tem que saber parar. Lembra que a gente falou ali agorinha? Se você começa a colocar seu corpo acima do limite, tem uma hora que o seu corpo vai parar você para você mesmo. E você vai perder tempo. Então, é ter disciplina tanto para começar os estudos, quanto disciplina para saber parar, para saber a hora de parar, para você não se sobrecarregar. Então, você tem que ter planos de estudos bem definidos, tem que saber, agora eu vou estudar química. Então, peraí, agora eu vou estudar química, eu vou desligar o meu WhatsApp, eu vou desligar o meu Facebook, eu vou sair, eu vou deslogar aqui do Facebook, eu vou desativar as notificações que ficam no meu celular, desativa as notificações, porque tudo tira a sua atenção. E aí é 5 minutos, você olha, é outro, quando você vê, você perdeu todo o fio da meada aqui, perdeu uma manhã de estudos. Então você tem que ter disciplina. E a disciplina você ganha, né, criando hábitos. Criando hábitos. Você tem que... É um negócio que é ativo, você tem que agir para isso. Não é um negócio que vai acontecer se você não fizer nada. Você tem que se impor essas regras. Então, peraí, eu criei um plano de estudo, e o meu plano de estudo fala que toda segunda-feira, das 10 ao meio-dia, eu vou estudar química. Então, toda segunda-feira, 10 horas da manhã, você tem que estar aqui para estudar química. Você tem que estar com tudo preparado para estudar química. E estuda das 10 ao meio-dia e cumpre o seu horário. Então, crie uma programação. Essa é a diferença de quem sonha, entre quem só sonha e entre quem tem uma meta de atingir um objetivo. Qual que é a diferença dos dois? Ah, eu sonho em ser médico. Ah, beleza, estou sonhando em ser médico, eu quero medicina. É assim que você vai ser médico? Não. Se você tem um sonho, você tem que transformar esse sonho em meta. Você tem que transformar esse sonho em um objetivo. Porque se ele passa a ser uma meta, você vai desenvolver um conjunto de ações para atingir essa meta. Então, peraí. Se eu quero ser aprovado em medicina, eu tenho que fazer o Enem ou o vestibular. Qual a faculdade que eu quero? O que é cobrado por essa faculdade? O que cai no Enem em química, física, matemática? O que eu vou estudar? Então, é muito importante. Esse é o momento do ano que a gente tem várias perguntas na nossa cabeça. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir. Primeira coisa, aonde que eu vou estudar? Vou estudar online? Vou fazer cursinho? Pronto, defini o que eu vou fazer. Vou estudar online? Quais sites que eu vou usar para estudar online? Vou fazer cursinho? Qual lugar que eu vou fazer cursinho? Quais materiais vão ser necessários? Pronto, definiu isso. Agora vou montar a minha programação de estudo. Todo dia, toda segunda eu vou estudar isso, terça eu vou estudar isso, quarta eu vou estudar aquilo, quinta eu vou estudar aquilo, sexta eu vou estudar aquilo outro, tá bom? Então, e ter os horários bem definidos de começo e de fim da sua atividade, tá bom? Então, igual a gente falou, toda segunda é química das 10 ao meio-dia? Toda segunda é química das 10 ao meio-dia, tá bom? E a repetição disso vai criar um hábito. E aí você vai começar a ter a disciplina. Toda segunda-feira você está lá, isso vai gerar um hábito em você. E a partir de um momento não vai ser penoso. Porque é outra dúvida que os alunos têm também. Nossa, professor, começo de ano agora, tá tão difícil de pegar o ritmo, né? A primeira coisa, você tem que aceitar que você está fora de ritmo. Que você está voltando de férias agora, você não estava estudando e que vai ser difícil você readaptar novamente. Aceita isso, aceita que dói menos. Porque se você não aceitar, você vai ficar se cobrando, você vai ficar ansioso, você vai ficar nervoso e vai começar a baixar a sua autoestima. Porque você não está entregando aquilo que você queria entregar. Então a primeira coisa é aceitar. Pronto, eu sei que eu estou voltando de férias e sei que eu não vou dar o meu máximo agora. Mas eu sei que amanhã eu vou estar melhor do que hoje. Eu sei que depois de amanhã eu vou estar melhor do que ontem, do que hoje. Tá bom? Então, coloque passo a passo, né? Vá aumentando a grade de estudos. A cada dia você faz um pouquinho mais, até você atingir o seu
shape ideal, ok? O seu formato de estudos ideal. Então começa de pouquinho. No Química em Ação, por exemplo, nós começamos uma turma agora em janeiro, dia 16 de janeiro. Então a primeira semana é um plano de estudo bem pequenininho, em torno de 2 horas. Na segunda semana também é a mesma coisa, para dar tempo dos alunos irem se adaptando. Agora na terceira semana a gente vai colocar um pouquinho mais, na quarta um pouquinho mais, até chegar no nível que eu quero manter até o final. Então você tem que fazer isso, tá ok? E a grande vantagem de você hoje estudar online é que os sites oferecem todo um planejamento de estudo. Então você não precisa perder tempo planejando cada matéria, cada tintim. Então hoje eu vou estudar isso aqui de química, da manhã eu vou estudar o átomo, depois eu vou estudar mol, não. Isso os sites fazem para você. Isso, por exemplo, o Química em Ação faz para você. O que você tem que gerenciar é o macro. Como assim? Hoje eu vou estudar química, amanhã eu vou estudar física. O que estudar de química, eu já entrego pronto para você, por exemplo, lá no Química em Ação. Tá ok? Então, Gás Nobre, esse é o lance da história. Tem muitas vantagens em estudar online? Tem. São gigantescas as vantagens que você tem estudando online. Começando pelo tempo até o valor, né? São todas vantagens. Mas é para todo mundo? Não, aí você tem que conversar com você mesmo, você tem que ser honesto com você mesmo. Pô, eu vou conseguir fazer? Eu estando em casa, sozinho, eu vou ter força de vontade suficiente para me policiar, para que eu tenha responsabilidade das minhas ações, eu vou conseguir sair do Facebook, eu vou conseguir sair do WhatsApp, eu vou conseguir falar para o meu namorado, para minha namorada, que agora não é hora, que agora eu estou estudando, porque uma das coisas que eu mais sofri quando eu dava aula no colégio normal, hoje eu estou 100% focado no online. Então hoje o meu escritório é a minha casa, né? Então eu trabalho, é o home office, né? É o jeito chique de falar, home office. E uma das coisas que eu mais sofri quando eu comecei o home office era isso, porque meu pai olhava para mim, né? Minha mãe olhava para mim, todo mundo olhava para mim, eu estava em casa. Então, se ele está em casa, ele não está fazendo nada. E aí, toda hora vinha, ô Paulo, me ajuda aqui, tô com vírus no meu computador, arruma meu computador aqui pra mim. Ô Paulo, a internet tá funcionando, você pode arrumar a internet pra mim? Ô Paulo, vai ali no mercado comprar um negócio pra mim. Porra, eu tô em casa, mas eu tô trabalhando. Né? Então, quando você começa a estudar em casa, sua mãe vê você lá na sua casa, seu pai vai ver você lá na sua casa, pai, mãe, vocês estão assistindo esse vídeo, ele está estudando, não pode interromper. E aí é importante que você saiba conversar com os pais de vocês, com as pessoas que moram, né, que dividem. Às vezes você mora com algum amigo, tio, cachorro, periquito, papagaio, chama todo mundo ali numa almoção de domingo, fala, gente, eu tenho um anúncio importante para fazer. Eu vou estudar em casa, eu estarei em casa constantemente, mas não quer dizer que eu estou à toa. Eu estou estudando e eu preciso que vocês respeitem os meus horários. Eu não posso ser interrompido, porque se vocês me interromperem, eu vou perder todo o ritmo aqui, isso vai me atrapalhar, eu não vou conseguir atingir o meu objetivo, que é o Enem, o vestibular. Então, dialogue com a sua família, explique para eles, porque isso é difícil das pessoas verem, realmente. Né? Eu sofri muito com isso. Na época, eu queria sumir, eu queria alugar um lugar só para eu ir lá trabalhar, para sair de casa, porque era difícil das pessoas entenderem que eu estava ali trabalhando e que eu não podia ser interrompido. É como se eu estivesse numa empresa. Né? A mesma coisa é como se você estivesse no cursinho. Né? Você está no cursinho, sua mãe não liga. Você, sai da aula aí, vai ali comprar um saco de arroz para mim. Não, isso não acontece. Né? Então, você quer ser tratado do mesmo jeito estudando em casa. Então, é conversando com seus pais, conversando com as pessoas que moram com você. Tá bom, Gás Nobre? Então, essas são as perguntas, né, que a gente recebeu. Eu fiz uma live, perguntei pra galera o que a galera queria saber, né, quais as dúvidas que eles tinham, e essas foram as dúvidas que o pessoal mais perguntou, que eu queria gravar para vocês. Combinado? Então, chega de papo, Gás Nobre, vamos falar um pouquinho de química agora. Aqui, Gás Nobre, o que nós podemos falar de química na aula de hoje? Não faz sentido a gente falar em revisão. Nós estamos no começo do ano, nós estudamos ainda o que nós vamos revisar, não é verdade? Faz sentido a gente falar como eu posso ter uma base sólida, uma base de conhecimentos químicos que vai evitar que eu tenha problemas no futuro. Por exemplo, tem muitos alunos que chegam para mim e falam, professor, cálculo estequiométrico é difícil demais, o que eu faço? Eletroquímica é difícil demais, pH é difícil demais. Mas quando você vai ver, o problema delas são em conceitos anteriores, coisas que a gente devia ter aprendido lá atrás e que você vai começar a estudar nesse momento.
seja no Química em Ação, seja no seu cursinho, você vai começar a estudar esses conceitos agora. Muitas vezes nós achamos esses conceitos um pouco chatos, porque são muitas palavrinhas difíceis, são coisas diferentes, muitas vezes é um pouco entediante, muitas vezes é até fácil, e a gente não dá a devida atenção a esses conceitos. Mas são conceitos que vão ajudar você a construir uma base sólida de conhecimentos em química, para quando chegar lá na frente você não ter dificuldade. Tá ok? Por exemplo, é extremamente importante que a gente entenda os compostos, que a gente saiba fazer a ligação entre os átomos, a ligação covalente, a ligação iônica, mas eu não posso falar de ligação covalente iônica se eu não conheço os elétrons, se eu não conheço a estrutura do átomo. E se a gente fala de estrutura do átomo, nós temos que lembrar das teorias atômicas. Não é verdade? E como começou essa história de teorias atômicas? Lá atrás, antes de Cristo, lá na Grécia, dois filósofos, Leucipo e Demócrito, eles tiveram a primeira ideia de átomo. Eles falaram o seguinte, se eu pegar essa maçã aqui e dividir no meio, eu vou ter o quê? Metade de uma maçã. E se eu pegar a metade e dividir no meio, eu vou ter a metade da metade. E se eu pegar a metade da metade e dividir no meio, eu vou ter a metade da metade da metade. E se eu pegar a metade da metade da metade e dividir no meio, eu vou ter a metade da metade. E assim por diante. Eu vou dividindo até chegar no momento que eu não consigo dividir mais. Esse momento indivisível da matéria é o que nós chamamos de átomo. Tanto é que átomo em grego significa não divisível. Essa foi a primeira ideia de átomo que eles tiveram. E esse conceito de átomo ficou adormecido por muito tempo. Tanto é que só recentemente, lá em 1800, Dalton ressuscitou, baseado nas ideias dos gregos, um modelo atômico e criou seu próprio modelo atômico, o modelo atômico de Dalton, que ficou conhecido como o modelo da bola de bilhar, da bola de sinuca. Por quê? Porque ele falou que o átomo era uma esfera maciça e indivisível. Tá, ok? Ele representou o átomo dessa maneira aqui, como uma esfera maciça, indestrutível e indivisível. Logo depois, com novos experimentos, veio um novo modelo atômico, o modelo atômico de Thomson, onde Thomson descobriu a existência de uma subpartícula, ou seja, uma partícula menor ainda que o átomo, que ele chamou de elétron. E aí, ele lançou o seu modelo atômico, o modelo atômico de Thomson, que ficou conhecido como o modelo do pudim de passas, Pelo amor de Deus, tem passas até na química, Já não basta no Natal ter passa, uva passa em tudo, no arroz, na farofa, tem na química também. E ele falou o seguinte, que nós temos aqui um núcleo positivo, onde nós temos os elétrons incrustados nesse núcleo aqui, Então eles estão aqui, em cima desse núcleo, os elétrons. Pera aí, nesse momento caiu a ideia de que o átomo era indivisível, porque nós descobrimos uma partícula que é menor do que o próprio átomo. Nós descobrimos o elétron. Daí veio Rutherford e Rutherford falou o seguinte, pera aí, ele fez um experimento. Ele pegou uma lâmina de ouro bem fininha e bombardeou essa lâmina de ouro com partículas alfa. E ele viu que a grande maioria das partículas alfa atravessavam essa lâmina de ouro. E ele falou, peraí, não pode ser do jeito que Thomson está falando. Esses elétrons não estão aqui na superfície do átomo. Tem espaços vazios entre a matéria. Esses elétrons só podem estar em órbita em torno do átomo. Por isso que essas partículas alfa estão conseguindo atravessar, porque nós temos esses espaços vazios. Tá ok? E aqui, gás nobre, é nesse momento que a gente queria chegar. Nós temos aqui duas regiões bem definidas no átomo agora. Nós temos o núcleo, que é pequenininho, e nós temos uma região onde os elétrons estão, a eletrosfera. E, putz, gás nobre, se eu te falar da importância da eletrosfera, você não acredita. É a eletrosfera que vai ditar todas essas reações químicas. Quando acontece uma reação química, acontecem alterações na eletrosfera. Então, se eu quero saber de reação química, se eu quero saber de ligação iônica, se eu quero saber de ligação covalente, eu tenho que olhar para quem? Para o elétron. Eu tenho que olhar para a eletrosfera.
E olha só, como uma matéria entediante, como modelos atômicos, você tem vontade de morrer de ler aquela historinha, dá um conceito tão importante pra gente, né? Traz pra gente o elétron, a eletrosfera, que vai fundamentar todo o restante dos nossos estudos. Olha só o que vem a mais aqui, ó. Presta atenção. Aqui, guys, nobre. Então nós temos essa configuração aqui, eletrosfera e núcleo. Logo depois, James Chadwick, ele descobriu a existência do nêutron. Até porque começaram a se perguntar, como que eu tenho prótons no núcleo e eu sei que positivo repele positivo? Como eu tenho tanto de próton no núcleo, um do ladinho do outro, eles não iriam se repelir, o núcleo não ia se destruir? O que está faltando ali para esse núcleo não destruir? Então, está faltando os nêutrons. Os nêutrons são essas partículas neutras que ficam aqui entre os prótons, né, e diminuem um pouco essa repulsão entre os prótons. Tá ok? Então nós temos aqui os prótons, partículas positivas, nós temos aqui os nêutrons no núcleo do átomo. E aqui nós temos a eletrosfera, onde nós temos os elétrons. O modelo de Rutherford logo foi aperfeiçoado por Bohr. E Bohr trouxe toda aquela questão das camadas, né? A camada K, L, M, N e a quantidade de elétrons que cada camada suporta. Então a camada K nós tínhamos aqui 2 elétrons, na camada L nós tínhamos aqui 8 elétrons, da onde surgem a distribuição eletrônica, os números quânticos, onde nós temos aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, podemos parar por aqui. Olha só, o que isso quer dizer pra gente? O 1 é a camada 1, é essa camada mais próxima do núcleo. O 2 é a camada 2, é a segunda camada aqui. E assim por diante, 3, 4, cada uma dessas camadas. Cada camada nós temos orbitais, orbitais S, P, D, F, e cada um deles acumula uma certa quantidade de elétrons. Então o orbital S nós podemos ter 2 elétrons. Isso quer dizer, ó, que na primeira camada a gente consegue ter só 2 elétrons aqui, ó. Na segunda camada, a gente consegue ter quantos elétrons? 2 mais 6, eu consigo ter 8 elétrons na segunda camada. Na terceira camada, eu consigo ter, ó, 2 mais 6 mais 10, eu consigo ter 18 elétrons. Então, o modelo de Bohr traz para a gente essa ideia de camadas e de quantos elétrons cada camada consegue acomodar. E isso é extremamente importante porque a gente vai falar agora, que é um conceito fundamental na química. Você já reparou que nada na natureza se encontra sozinho? Que tudo que você vai achar, que tudo que você acha na natureza está combinado, está ligado, está conectado com alguma outra coisa. Por exemplo, achei uma mina de ferro. Nossa, achei aqui uma mina de ferro, tá cheio de ferro, você vai lá e tira a barra de ferro lá, Gerdau, escrito na barra. Não, não é assim. Você encontra lá o minério de ferro, que é o óxido de ferro. O ferro encontra-se combinado com o oxigênio. Achei aqui, pô, uma mina de alumínio. Pô, só trazer a coca lá e enche a latinha aqui, porque eu vou pegar a latinha, não. A latinha sai pronta da mina? Não sai, você tem que fazer a latinha. O que você encontra na mina? É o alumínio? Também não, você encontra a bauxita, o óxido de alumínio. Então todos os elementos estão combinados. E por que esses elementos se combinam? Por que os elementos se ligam? Por que a ligação entre os elementos? Porque na natureza, guys nobre, tudo tende para um caminho de menor energia. Os átomos, eles querem ficar estáveis. Os átomos, eles querem ficar numa situação onde eles economizam energia. E eles economizam energia quando eles fazem ligação entre eles. E qual que é a parte do átomo que é responsável pelas ligações químicas? Aonde acontecem as ligações entre os átomos? Aonde acontecem as reações químicas que nós falamos? Lá na eletrosfera. Daí a importância da gente saber essa distribuição de elétrons. Porque se eu não sei essa distribuição de elétrons, eu não sei como os átomos vão se ligar. E saber como os átomos se ligam é extremamente importante, porque é aí que vão formar os compostos. E é aí que as reações químicas vão acontecer. Então vamos entender um pouquinho como os átomos se ligam? Vem aqui comigo. Aqui, guys nobre, vamos dar uma olhada em 2 elementos químicos. O elemento químico sódio
e o elemento químico cloro. Gás nobre, se a gente olhar na tabela periódica, calma, eu sei, tabela, não assuste com esse nome, tabela periódica, meu Deus do céu, aquele tanto de elemento químico lá que eu tenho que decorar? Não. A tabela periódica é um instrumento de consulta, tá ok? Lógico, se você sabe mais ou menos onde alguns elementos estão, vai te dar agilidade, você não vai perder tempo consultando a tabela periódica. Mas, ou nas provas dos vestibulares vem a tabela periódica no final, ou em cada questão eles te dão os dados necessários para você resolver essa questão. Então você não precisa decorar a tabela periódica. A tabela periódica é um instrumento de consulta. Dá uma olhada aqui comigo na tela, nessa tabela periódica. Se você olhar aqui, ó, nós temos os símbolos dos elementos. Aí você pensa, nossa professor, o sódio, Na, o que tem a ver Na com sódio? Isso, não tem nada a ver. É porque esses elementos pegam o nome em latim. Então o nome em latim do sódio é natrium, tá ok? Natrium, daí ficou o Na de sódio. Então você vai ver que muita coisa não vai fazer sentido pra gente. Se você olhar aqui, por exemplo, olha aqui, a letra K é de potássio. Não tem nada a ver, né? Potássio com a letra K. Mas vem de novo do latim, que é o kalium, ok? Então por isso que nós temos essas letras aqui representando nomes que muitas vezes não faz sentido, porque vem do latim. Se você olhar aqui mais uma vez no sódio, você vai ver alguns numerozinhos aqui. Esse númerozinho aqui em cima, 11, é um número atômico. O que é um número atômico? O número atômico é um número de prótons. É quantos prótons esse elemento tem no seu núcleo. E o número atômico, gás nobre, é a identidade do átomo. Todos os átomos que têm número atômico 11 serão o sódio, tá ok? É o RG, é o DNA do átomo, tá ok? Ó, então agora que a gente já sabe usar a nossa tabela periódica, descobre aí pra mim qual que é o número atômico do sódio. Nós já vimos, tá fácil esse, número atômico 11. Agora olha só o cloro. Olha lá na família 7A, no grupo 17, do lado direito da tabela, olha qual que é o número atômico do cloro, tá? Quanto que é? 17, isso mesmo. Parabéns, gás nobre, tá manjando tudo. Olha só, então nós temos aqui o sódio com 11 prótons e o cloro com 17 prótons. Gás nobre, agora acontece uma coisa interessante. Nós estamos falando que as reações químicas acontecem na eletrosfera. Dá uma olhada aqui para mim, olha só. Vamos pegar aqui, vamos pegar o modelo que a gente falou lá de Rutherford e Bohr. Nós temos aqui o núcleo, né, com prótons e nêutrons, certo? E nós temos aqui a eletrosfera com os elétrons, correto? As reações químicas, elas envolvem a eletrosfera. Elas envolvem ganha ou perda de elétrons. Então, numa reação química, alguém perde, alguém ganha elétron. Beleza? Quando isso acontece, o núcleo continua a mesma coisa. Eu não mexo no núcleo numa reação química. O núcleo permanece do mesmo jeito. Então, se eu tenho 11 prótons e 12 nêutrons, no final de uma reação química, eu vou continuar com 11 prótons e 12 nêutrons. O núcleo, numa reação química, permanece intacto. Nada acontece com o núcleo. O que vai ter variação é na eletrosfera. Quando eu mexo no núcleo, eu estou falando de um negócio muito doido que é radioatividade. Reações nucleares. E reações nucleares envolvem uma grande quantidade de energia. Pô, é o que está acontecendo lá no Sol, reação de fusão. É o que acontece lá na bomba atômica. Bum, quantidade de energia. Então a gente não quer mexer no núcleo. Não é legal mexer no núcleo, tá? Ele é apelão, tá bom? Não é legal. Então vamos mexer na eletrosfera. Vamos ficar aqui na região do safety, né? Da segurança. Então vamos manter aqui, ó. Então no núcleo não vai acontecer nada. E o que está acontecendo aqui, gás nobre? Nesse elemento aqui, você está vendo? Tem alguma carga aqui, algum sinalzinho de mais, algum sinalzinho de menos? Não tem nada. Isso quer dizer que o átomo é eletricamente neutro, tá ok? Os elementos químicos são eletricamente neutros. Beleza, o que isso quer dizer? Ó, se eu tenho 11 prótons, próton é o quê? Próton é carga positiva. Então, eu estou te falando aqui que a gente tem 11 cargas positivas nesse átomo aqui.
Mas no total, o saldo está sendo o quê? Está sendo zero. O átomo é eletricamente neutro. A somatória das cargas está sendo igual a zero. Isso quer dizer que nesse átomo aqui, que é eletricamente neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, se o átomo de sódio tem 11 prótons, ele também vai ter 11 elétrons. Então, se aqui tem 11 prótons, aqui eu tenho 11 elétrons. Se o átomo de cloro tem 17 prótons, olha só que você olhou na sua tabela periódica, e aqui não tem nem um sinalzinho de mais nem de menos, quer dizer que esse átomo aqui é eletricamente neutro, que a somatória das cargas vai ser igual a zero. Então, se eu tenho 17 prótons, eu vou ter o quê? 17 elétrons. Tá ok? 17 elétrons. Agora, já que as reações químicas acontecem na eletrosfera, vamos olhar para a eletrosfera desses dois átomozinhos que estão aqui, na eletrosfera do sódio e do cloro. Vem comigo. Como que eu vou organizar a eletrosfera do sódio, gás nobre? Vamos lá. Ó, eu tenho aqui o núcleo, eu tenho 11 prótons lá, vou colocar aqui só para ficar bonitinho mesmo, 11 prótons, tá? E agora eu tenho a eletrosfera. Eu tenho aqui a eletrosfera. Tá aqui minha eletrosfera, tá? Eu tenho que colocar esses elétrons na minha eletrosfera, para eu olhar para ela e entender o que vai acontecer. Como que eu coloco os elétrons distribuidinhos na eletrosfera? Fazendo a distribuição eletrônica. Lá o diagrama de Linus-Pauling. Ele vai nessa sequência aqui, ó. 1s2, tá? 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Aí do 3p6 eu venho para o 4s2, tá? Eu não venho para o 3d10. Por quê? Porque não é a ordem geométrica, não. Não é 1, 2, 3, 4, 5, 6, não. É por ordem de energia. E esse subnível aqui tem menos energia do que o 3d10. Tá? Então a gente vai fazer assim, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Aí sim eu venho para o 3d10 e vou continuando. Eu posso continuar. Posso continuar aqui, ó. 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2. Então, como você vê aqui, ó, é por ordem de energia, tá? Não vai seguindo 1, 2, 3, OS, PDF. Você tem que vir por ordem de energia. 1s2, 2s2, 2p6, 3d2 e assim por diante. Vamos treinar aqui agora, ó. Eu tenho sódio. Vamos ver como que os elétrons do sódio estão distribuídos aqui nesse átomo. Vamos fazer a distribuição eletrônica, então, para a gente saber quanto que eu tenho em cada camada. Se eu pegar aqui, ó, eu sei que eu tenho 11 elétrons. Como esses 11 elétrons estão distribuídos nessa eletrosfera? Vou fazer aqui o diagrama de Linus-Pauling, ó. 1s2, ó, eu tinha 11 elétrons, eu já distribuí 2 que estão na primeira camada. Vamos lá. 2s2, 2p6, ó. Já distribuí. Na primeira camada, coloquei o quê? Coloquei 2 elétrons, tá? Então, eu estou distribuindo 11. Depois da segunda camada, eu coloquei 2 e 6. Então, já coloquei mais 8. Então, no total, eu distribuí 10 elétrons. Pera aí, eu já distribuí 10 elétrons. O sódio só tem o quê? Só tem 11. Então, na terceira camada, ainda falta quanto? Falta 1. Então, já distribuí, ó, 2 mais 2, 4. Mais 6, 10. Com 1, 11. Então, distribuí os 11 elétrons do sódio. Ah, professor, mas não é 3s2? Ó, não é 3s2, por que você colocou só 1? Uai, porque ele só tem mais 1. É até 2, tá? Quando eu tenho aqui o s2, quer dizer que cabem até 2 elétrons. Eu posso ter 1? Posso. No subnível P, eu posso ter quanto? Até 6 elétrons. Então, se eu tiver 5, tá tudo bem? Tá. É até 6, não pode ter mais de 6. Eu posso ter 3, eu só não posso ter mais de 6. Então, a mesma coisa aqui, 3s1, terminei a minha distribuição eletrônica. Então, o que eu aprendi aqui? Eu aprendi que na primeira camada eu tenho 2 elétrons. Na segunda camada eu tenho 2 mais 6, eu tenho 8 elétrons. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenho 8 elétrons. E que na terceira camada eu tenho o quê? Eu tenho 1 elétron. Tá?
na terceira camada eu tenho um elétron. Vamos fazer a mesma coisa agora, só que para o cloro. Olha só, se eu pegar o cloro aqui, vou fazer ele aqui. Ele tem aqui um núcleo com 17 prótons, certo? E vamos fazer a distribuição dele. Ele tem 17 elétrons. Vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Ó, já distribuí quanto? 2 mais 2, 4. Mais 6, 10. Mais 2, 12. Já distribuí 12. Né? Ele tem 17 elétrons. Faltam quanto? Faltam 5 elétrons. Então, ó, 3p. Ó, o P cabe até 6, mas eu só tenho 5. 3p5. Ok? Acabei a distribuição eletrônica do cloro. Então, como que está distribuído os elétrons no cloro? Olha só, na primeira camada eu tenho 2 elétrons. Na segunda eu tenho 8 e na terceira eu vou ter 7. Então, ó, vamos colocar só na última aqui, ó. Na terceira camada eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós temos aqui o cloro com 7 elétrons na sua última camada e nós temos aqui o sódio com 1 elétron em sua última camada. Então, olha só, gás nobre, nós temos aqui a distribuição eletrônica, como os elétrons estão rearranjados, né, estão organizados ao redor do núcleo de um átomo. E agora, vamos pensar, gás nobre, o átomo, nós falamos que o átomo tende a economizar energia e que isso se dá quando ele faz as ligações químicas, né, e que a ligação química vai envolver a eletrosfera. Nós falamos tudo isso. Agora, preste atenção, você acha que vai envolver regiões mais internas da eletrosfera ou regiões mais externas da eletrosfera? Traduzindo, você acha que o sódio vai mexer nesse elétron que está aqui na primeira camada ou ele vai mexer em elétrons que estão nas camadas mais distantes? Ué, nas camadas mais distantes. Não faz sentido ele tirar o elétron daqui se ele tem um elétron que está longe do núcleo. Se esse elétron está longe do núcleo, quanto mais longe do núcleo, pior é para o elétron, gás nobre. Por quê? O que mantém o elétron ali? O que ajuda o elétron a ficar na órbita? É essa atração entre o positivo e o negativo. Quanto mais longe esse elétron está no núcleo, menor é essa atração. Mais fácil ele pode perder esse elétron. Tá bom? Então faz mais sentido as ligações químicas envolverem as últimas camadas da eletrosfera. Então vamos analisar a última camada. A última camada do sódio tem 1 elétron. A última camada do cloro tem 7 elétrons. E aqui, gás nobre, entra um negócio extremamente importante. Extremamente importante e um jeito, e um negócio que foi uma luz para mim uma vez. Presta atenção. Quando a gente observa os átomos que estão se ligando, quando a gente observa os elementos químicos, nós vemos que há uma tendência. Uma tendência. Por que eu falo que é tendência? Porque tem um monte de exceção. Mas tem uma tendência de que os átomos tenham 8 elétrons na sua última camada. Então é uma tendência que os átomos se estabilizam com 8 elétrons na sua última camada. E isso é chamado da regra do octeto. A regra do octeto diz que átomos com 8 elétrons na sua camada são mais estáveis. Tá? E é uma tendência. Por que é uma tendência? Porque tem muita exceção. Por exemplo, o hélio, que é um gás nobre, estabiliza com 2. O hidrogênio estabiliza com 2. O berílio estabiliza com 4. O boro estabiliza com 6. Então nós temos aí várias exceções dessa regra, mas regra geral, nós temos aí que há uma tendência que átomos com 8 elétrons na sua última camada, eles são mais estáveis. Então os átomos buscam ter 8 elétrons na sua última camada, porque desse jeito eles terão menor energia, tá ok? E aqui eu quero abrir um parêntese disso daqui para falar um negócio importante. O que a química faz? Não é a química, isso quando eu finalmente entendi isso, mudou muito para mim a concepção da química. E eu vejo muitos alunos que vêm com as perguntas como se a química ditasse as leis. Não, é uma regra, é uma lei da química
que o átomo tem que ter 8 elétrons na última camada. Não, a química não impõe nenhuma lei à natureza. Não é lei da química que os átomos que estabilizem com 8 elétrons na última camada. Não é uma lei da química. O que a química faz é observar o que acontece na natureza e propor modelos para explicar aquilo que está acontecendo. É o contrário. O átomo não estabiliza porque a química quer. É o contrário. A química viu isso, a gente olha para os problemas e tenta buscar uma explicação para aqueles problemas. E isso muda tudo. Porque muitas vezes a gente chega com as regras, fala, mas a química não é assim. Tem várias exceções, muitas coisas podem acontecer, vamos tentar olhar. Isso está acontecendo, vamos tentar explicar o que está acontecendo. Com todo o conhecimento que a gente tem, com tudo isso que a gente aprendeu, vamos ver como que a gente pode olhar para um problema e tentar achar uma solução para aquele problema. E não ser passivo, ser ativo. Buscar a solução para aquele problema. Tá ok? Então, quando você entende que é isso, que as ciências, de maneira geral, elas não impõem como a natureza funciona, e sim elas olham para a natureza e tentam entender como ela funciona, você passa a ser muito mais ativo em relação a essas coisas. Né? Você começa a tentar desvendar mais a natureza e usar o seu cérebro, usar todas as suas informações para resolver um certo problema. Tá bom? Então, feito esse parênteses, vamos voltar aqui. Então é tendência com que os átomos tenham 8 elétrons na sua última camada. E vamos dar uma olhada aqui então no sódio. O sódio tem 1 elétron na última camada. O que pode acontecer aqui para o sódio ter 8 elétrons, né? Seguir lá o octeto? O que pode acontecer para o sódio? O sódio ele pode ganhar 7 elétrons. Você concorda comigo que se o sódio ganhar 7 elétrons, ele tem 8 elétrons na sua última camada? Sim, ele pode ter 8. Mas o que mais pode acontecer para o sódio? Se o sódio desfazer desse 1 elétron da sua terceira camada, se ele der esse único elétron que ele tem aqui na terceira camada, se ele joga fora esse elétron, a terceira camada deixa de existir. Porque ela só existe porque tem 1 elétron lá. Se essa terceira camada deixa de existir porque ele deu esse elétron, qual que vai ser a última camada dele agora? A segunda. E quantos elétrons tem na segunda camada? 8. Ah, peraí. Então um átomo ele pode tanto ganhar elétrons para atingir esse octeto, ou doar elétrons para atingir esse octeto. Então nós vamos ter que analisar caso a caso. Nós vamos ter que ver quem nós temos aí para fazer a ligação. Nesse caso, nós vamos fazer uma ligação entre o sódio e o cloro. Então vamos analisar esse casal. Vamos analisar esses dois, o sódio e o cloro. Beleza? Olhando para os dois, nós temos que o sódio tem 1 elétron na última camada. E entre ganhar 7, olha o trabalhão para buscar 7 elétrons, e entre ganhar 7 e perder um parece ser mais fácil. Então o sódio, preferencialmente, pode dar esse elétron e ficar com os 8 da última camada. Agora olha aqui para o cloro. O cloro, na sua última camada, ele tem 7 elétrons. Para o cloro, o que é melhor? Perder esses 7 elétrons? Se ele perde os 7 elétrons, essa terceira camada deixa de existir. E aí a última camada vai ser a camada 2. E aí ele vai ter sim 8 elétrons na última camada. Mas espera aí, se ele ganhar 1 elétron na sua última camada, ele fica com o 8 que ele quer. Atinge aí a regra do octeto. Então se eu analisar sódio e cloro, o que vai acontecer aqui? Se os dois vão se ligar, vai acontecer que o sódio ele vai preferir doar esse elétron para o cloro, porque se ele dá esse elétron, a terceira camada deixa de existir, a sua última camada passa a ser a segunda e ele vai ter 8 elétrons na última camada, e o cloro, que recebeu esse elétron, vai ficar agora com 8. Beleza, então dessa maneira, cada um ficou com os 8 elétrons que eles queriam. Fechou? Agora, vamos olhar individualmente o que aconteceu com cada átomo. O sódio, né, ele continua ainda com seus 11 prótons lá no núcleo, lembra?
Nós falamos que o núcleo vai permanecer intacto, não vai acontecer nada com ele. A gente não está fazendo bomba atômica aqui. Não está acontecendo nada demais ali no núcleo. Continuou com seus 11 prótons. Mas o que eu fiz? Eu retirei um elétron. Então, nesse momento aqui, onde o sódio doa esse elétron para o cloro, o que acontece com o sódio? O sódio continua com seus 11 prótons, mas agora ele passa a ter só o quê? Só 10 elétrons, porque ele doou um dos seus elétrons. Agora, gás nobre, olha para esse sódio aqui que doou esse elétron. O saldo das cargas vai ser zero? Vai continuar sendo zero? Esse sódio vai continuar sendo eletricamente neutro? Não, porque ele deu uma carga negativa. Se ele dá uma carga negativa, falta carga negativa. Então, olha só, 11 menos 10 acaba sobrando o quê? Um positivo. Então, se ele doa um elétron, vai ficar sobrando um próton e a carga desse sódio vai passar a ser o quê? Positivo. Então, esse átomo aqui com carga, nós chamamos de íon. Íon é um átomo com carga, tá? Em desequilíbrio elétrico, tá bom? Um átomo com carga é um íon. E átomos com carga positiva, íons com carga positiva, nós chamamos de cátions. Então, mais especificamente, isso aqui é um cátion, porque é um íon que a carga é positiva, tá? Porque ele perdeu elétrons e os prótons continuaram do mesmo jeitinho lá do núcleo. Então, virou o cátion aqui, Na+, beleza? Agora, vamos olhar aqui para o cloro. O cloro, ele ganhou um elétron. Pera aí. O próton, o núcleo, continuou do mesmo jeito. Ele continua com seus 17 prótons, mas ganhou um elétron. Quando ele ganha um elétron, ele fica agora com quanto? Com 18 elétrons. Ele passa a ter mais elétrons do que prótons. Esse átomo vai continuar sendo eletricamente neutro? Não. Se ele ganhou uma carga negativa, ele vai ficar negativo. Então, agora esse átomo é chamado de íon, que é um átomo com carga. E átomos com cargas negativas, íons com carga negativa, nós chamamos de ânion. Então, nós temos aqui o cátion, e nós temos aqui o ânion, ok? Que é um íon de carga negativa. Então, quando o sódio dá esse elétron para o cloro, formam-se íons. E pô, gás nobre, agora eu tenho esse íon aqui com carga positiva e eu tenho esse íon aqui com carga negativa. O que vai acontecer agora? Vai surgir entre eles uma força de atração, porque o positivo atrai o negativo. Quando ele abre mão desse elétron e vira um íon, quando ele ganha esse elétron e vira um íon, eles passam a ter agora uma força de atração entre eles, que vai unir esses dois formando um composto. Formando o composto que a gente conhece como o NaCl, que é o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, o tão famoso sal de cozinha que a gente usa. Tá ok? O cloreto de sódio, que se formou por conta da atração dessas cargas. Que se formou porque o sódio deu um elétron para o cloro em busca do octeto, em busca de se tornar estável. E esse tipo de ligação entre íons, esse tipo de ligação onde um positivo atrai um negativo, nós chamamos de ligação iônica. Então, olha só, gás nobre, aonde nós estamos? Nós saímos lá do átomo, nós abrimos o átomo, nós vimos a evolução dos modelos, como possibilitou a gente entender as partículas fundamentais, a organização dos elétrons na eletrosfera e como que esses elétrons vão se ligar para formar tudo, né? Como que os átomos vão se ligar usando a sua eletrosfera para formar tudo que existe no mundo, né? A começar aí pelo cloreto de sódio, através de uma ligação iônica, uma ligação que envolve íons, onde alguém dá e alguém recebe elétrons. Tá ok?
Olha só que bacana, olha só a nossa jornada nessa aula até aqui. Todos conceitos fundamentais e de extrema importância na nossa caminhada. Tá ok? Agora, vamos dar mais uma olhada, vamos ver mais uma coisa aqui comigo. Aqui, guys, nobre. Agora vamos dar uma olhada nesses dois elementos aqui, no elemento oxigênio e no flúor. Se você pegar lá a sua tabela periódica, você vai ver que o oxigênio está lá na família 6A, no grupo 16. Você vai ver que ele tem 8 prótons, tá? E o flúor está do ladinho dele aí, você vai ver que ele tem 9 prótons. Belezinha? Agora, olha só. Se eles são átomos eletricamente neutros, não tem nenhuma carga aqui, ó, diferente do sódio e do cloro, a gente não está vendo nenhuma carga neles ali. Então, se eles têm 8 prótons, eles também terão 8 elétrons, ok? Se o flúor tem 9 prótons, ele também terá 9 elétrons, porque eles são eletricamente neutros. Isso quer dizer que o somatório das cargas vai ser igual a zero, beleza? Então, vamos entender que como que está organizado a eletrosfera do oxigênio, como está organizado a eletrosfera do flúor. Vamos dar uma olhada na distribuição eletrônica do oxigênio. Se eu pegar aqui, ó, deixa eu fazer de outra cor. Deixa eu trocar de caneta aqui. Então vai ficar 1s2, 2s2. Olha só, já distribuí 4 elétrons ali. O oxigênio tem 8, então ainda faltam 4. Eu vou colocar aqui 2p, ó, 4, correto? Cabem até 6, eu posso pôr menos de 6, só não posso pôr mais, né, no subnível P. Então, ó, 2 mais 2, 4 mais 4, 8, terminei. Então, na última camada, quantos elétrons tem no oxigênio? 6 elétrons na última camada. Então, se eu fizer, ó, eu posso fazer aqui, eu tenho o oxigênio, eu tenho lá os meus 8 prótons, que vão ficar belezinha lá no núcleo, e eu vou colocar aqui, ó, na primeira camada, os 2 elétrons, e na segunda camada, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos dar uma olhada no flúor agora. Vamos entender como está o flúor. O flúor tem, ó, deixa eu mudar de cor aqui também. Ele tem 1s2, 2s2, né, 2p. Olha, 1s2 mais 2s2, 4. Já gastei 4 elétrons. Ele tem que ter 9. Faltam 5. 2p5. Belezinha? Morremos aqui no 2p5. Agora, guys, presta atenção. Na última camada aqui do flúor, ele tem 7 elétrons. Ele tem 7 elétrons. Então, se eu escrever aqui o flúor, eu vou ter o seguinte. Ó, eu vou ter os seus 9 prótons aqui no núcleo. Eu vou ter a primeira camada com 2 elétrons. E a segunda camada com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Lembra que eu falei que a gente tem que analisar caso a caso e que as ligações vão acontecer nas camadas mais externas? Então, por isso que eu estou colocando aqui a última camada. Por isso que a gente está focando na última camada. O oxigênio tem 6 elétrons na última camada. E nós vimos que a tendência dos átomos é ter 8 elétrons na última camada, na regra do octeto. Assim, eles estarão mais estáveis, né, com menos energia. Para o oxigênio ter 8 elétrons na última camada, o que ele precisa? Ele precisa ganhar 2 elétrons, não é verdade? Porque se ele ganha 2, ele fica com 8 que ele tanto quer. E o flúor? O que acontece com o flúor? O flúor já tem 7. Para ele ficar com 8, o que ele quer fazer? Ele quer ganhar um elétron. Porque se ele ganhar um elétron, ele já fica com 8 também do jeito que quer. Né? Do jeito que ele quer. Ficar estável. Agora, guys, nobre, tanto o oxigênio, tanto o flúor tem preferência por ganhar elétrons. Ao contrário de como nós vimos aqui no sódio e no cloro. O sódio, para ele era mais fácil dar. Para o cloro, já era mais fácil receber. Nesse caso aqui, os dois querem receber. Os dois precisam de elétron. Nesse caso, o que os átomos podem fazer também, além de dar e receber elétrons, eles podem compartilhar os seus elétrons. Isso mesmo, um elétron passa a ser dos dois ao mesmo tempo, porque eles podem compartilhar esses elétrons através de uma ligação. Tá ok? Então, o que pode acontecer aqui é o oxigênio, que está precisando de 2 elétrons, e o flúor, que está precisando de 1 elétron, compartilhar. E quando isso acontece, olha só,
eles podem compartilhar um par de elétron aqui. Olha o que está acontecendo agora. Compartilhando esse par, o oxigênio passa a ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, com mais esse do flúor aqui, 7. Então, esse elétron do flúor é também agora do oxigênio. Então, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o flúor? O flúor já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 com o elétron do oxigênio. O elétron do oxigênio passa a ser também agora do flúor. Beleza? Então, eles estão compartilhando o elétron. E o que aconteceu aqui nesse momento? O flúor atingiu o objetivo dele, que era ficar com 8 elétrons na última camada. Esse flúor aqui está batutíssimo, fechou com 8 elétrons. E o oxigênio? O oxigênio ainda está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O oxigênio ainda precisa de mais uma ligação. O que vai fazer? Nós vamos ter que usar um outro flúor. Ele não se contenta em ligar apenas com um flúor, porque um flúor só fornece um elétron para ele. Então, ele vai combinar com 2 átomos de flúor. Então, nós vamos ter que chamar um outro flúor para a jogada. Então, vamos colocar um outro flúor aqui, ó, com seus 9 elétrons. Tá ok? Aqui 2 na primeira e, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na segunda. E o que o oxigênio vai fazer? É compartilhar com outro átomo de flúor. Quando o oxigênio compartilha com outro átomo de flúor, o que acontece? Ele tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, com mais esse que ele compartilhou 7, com mais esse que ele compartilhou 8. Ah, peraí. Agora sim o oxigênio atingiu o octeto que ele tanto queria. E o flúor? Esse flúor já estava com 8 e esse daqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Também está com 8. Então, todo mundo aqui agora está com 8 elétrons na última camada, do jeito que eles queriam. Tá vendo que esse tipo de ligação aqui é diferente desse tipo de ligação aqui? Essa daqui é uma ligação que acontece com os íons. Alguém doa, alguém recebe o elétron. Nós temos a formação de carga e a atração entre essas cargas opostas, formando os compostos, formando aqui no caso o NaCl. Isso daqui nós chamamos de ligação iônica, ok? Ligação iônica. Nesse outro caso aqui, nós temos um compartilhamento de elétrons. E esse compartilhamento de elétron é chamado de ligação covalente. Tá, ok? Então, esse é um outro tipo de ligação que os átomos podem fazer quando eles compartilham elétrons. E nesse caso, como eu tinha um oxigênio e 2 flúores, eu vou representar desse jeito, ó, um oxigênio e 2 flúores. Esse númerozinho aqui embaixo é a atomicidade. Ele diz pra gente quantos átomos tem nessa molécula. Então aqui nós formamos uma molécula, porque teve uma ligação covalente. As moléculas são compostos covalentes, são quando os átomos compartilham elétrons. E aqui nós formamos uma fórmula, tá? Uma fórmula química porque é da ligação iônica. Belezinha, gás nobre? Então formamos aqui uma molécula, o OF2, que nós podemos ainda representar dessa maneira. Olha só, eu posso representar, deixa eu pegar outra cor, o oxigênio está compartilhando um par de elétrons com o flúor, que está compartilhando um par de elétrons com outro flúor. Esse tracinho aqui simboliza a ligação covalente. Esse tracinho aqui simboliza o compartilhamento de elétrons. Esse tracinho aqui fala pra gente que aqui tem um elétron e que aqui tem outro elétron. Que aqui tem um elétron e que aqui tem outro elétron. Tá bom? Então nós temos aqui um par de elétrons sendo compartilhado. Nós estamos representando essa ligação, né? Uma ligação que nós chamamos de uma ligação covalente simples, porque está sendo compartilhado apenas um par de elétrons aqui nessa ligação, fazendo aí o que nós chamamos de ligação covalente, né? Que vai formar aí as moléculas. Tá ok, gás nobre?
Então olha só, olha como se dá origem a tudo que existe no nosso mundo. Tudo que existe, tudo que você vê, se dá origem por conta das ligações químicas, pela capacidade que esses átomos têm de trocar ou compartilhar elétrons. Olha só que bacana. E isso daqui vai formar todos os compostos que a gente conhece. E depois nós vamos organizar esses compostos em funções, porque fica mais fácil da gente estudar se a gente agrupa eles. Porque se eu agrupo, eu não preciso estudar um por um, basta eu estudar o grupo. Porque eu vejo as qualidades, as semelhanças entre eles. Entendeu? E aí nós vamos estudar as funções inorgânicas, falar dos ácidos, das bases, dos sais, que são todos conceitos fundamentais na nossa jornada. Aqui eu quis trazer para vocês um pouco desses conceitos iniciais que são tão importantes e que vai fundamentar a nossa base. E daqui para frente eu sugiro que você estude bastante as ligações químicas, que você estude bastante os compostos, as funções inorgânicas, tá? Porque isso vai ser a base para você entender as reações e depois entender o cálculo estequiométrico, por exemplo. Tá bom, guys nobre? Então, essa parte aqui, esses conceitos iniciais, são conceitos que eu julgo extremamente importante, tá? Você tem que estudar. Tem isso aqui, ó, é química geral. Esses conceitos que eu tô falando para você tem em qualquer livro de química geral que você pegar, qualquer livro, tá? Eu recomendo o livro do professor Arilson Martins, que é o que eu uso lá no Química em Ação para fazer as nossas aulas, que é Química, Ciência Global. Vou botar a foto aqui do lado, ó, pá! Apareceu, né? Mas os outros livros também são muito bons. Você pode ver o livro do Feltri, pode ver o livro do Tito e Canto, são todos livros bons, tá ok? Pegar ali a parte de química geral. Geralmente, quem não estuda por volume único, vai ser o livro 1 da coleção. Se for volume único, você vai ver lá bem destacado a parte de química geral, tá ok? Que é bem importante que você assimile todo esse conceito agora no começo do ano. Porque se você deixar para o final, quando você for estudar as coisas mais difíceis, você não vai ter tempo de revisar e você vai complicar. Então faça as coisas corretamente, guys. Façam as coisas no seu devido tempo. Se agora é hora de participar dessa parte mais chata da química, dessa parte de muitos conceitos, dessa parte que geralmente parece um pouco que sobrecarrega, agora é a hora de fazer isso. Faça isso agora, não deixe isso para depois. O que eu vejo é muita gente que deixa isso passar, vai para frente com dificuldade nisso e lá na frente quebra a cara. Então não resolve esse problema aqui agora, mata tudo agora. Então aprende ligação, aprende funções, aprende a dar nome no ácido, aprende a identificar uma base, aprende agora, tá? Não deixa para aprender depois, quando você estiver no meio de outras situações bem mais complicadas, tá bom? E para você que quer estudar online, vai para o Química em Ação. Lá no Química em Ação, nós começamos uma turma no dia 16 de janeiro. Nós vamos abrir uma turma nova agora em fevereiro, tá bom? Acredito que na segunda semana de fevereiro, ainda não tem a data exata, mas eu vou mandar e-mail para todos vocês avisando quando eu for abrir a turma. Vocês podem acompanhar também as nossas redes sociais, tá? Que vocês vão ver todas as informações necessárias. Mas nós vamos abrir e nós vamos começar a estudar desde o começo, bem antes do átomo, lá dos conceitos fundamentais, depois passando pelo átomo, tabela periódica, falando ali das massas, massa, mol, cálculo, a gente vai ver tudo, a gente vê tudo, guys nobre, tudo, desse jeitinho aqui, tudo explicadinho para você, tá bom? Aulas, exercícios, muitos exercícios, você tem que resolver exercício, muitos exercícios, exercícios resolvidos em vídeo, simulados, monitoria, então uma plataforma, nossa, é uma plataforma super, guys. Você tem que fazer, você tem que estudar, é o seu caminho para aprender química, tá? Então, se você vai para o Química em Ação, beleza. Se você não vai no seu cursinho presencial, não deixe isso aqui passar. Enche o saco do seu professor, estuda, vai na monitoria, não deixe essa parte inicial passar, ok? E para você que quer ir no Química em Ação, tadã, nós temos um cupom especial para você que está assistindo essa aula. Esse cupom é limitado, tá? Porque a gente já está com um preço super bacana. Hoje, se eu não me engano, está em torno de R$200, 199, 198. Daí menos de, se você pagar à vista, dá 200 dividido por 12, dá 16 e pouco, né, por mês, o equivalente a 16 e pouco por mês. Se você pagar à vista agora 200, você vai poder usar um ano todo, dá mais ou menos R$16 por mês. Então já está um preço muito bom, mas ainda você pode usar o cupom Esquenta Química. Se você botar o cupom Esquenta Química, você ainda tem 10% de desconto.
tá ok? Você vai ter 10% de desconto desse valor, vai ficar mais barato ainda, mas é limitado para as 100 primeiras pessoas que usarem. Beleza, guys nobre? Então é isso, foi um prazer estar com vocês aqui no Esquenta Enem, né? É um prazer trazer todos esses conceitos, é um prazer falar, conversar um pouco, compartilhar experiências com vocês. Espero que vocês tenham um excelente ano, tá? Que se você lembra lá, se você está estudando em casa, disciplina, guys nobre, disciplina. Tenha seus horários, cumpra os seus horários, porque lá na frente não adianta arrepender depois. Ou você faz agora ou você não faz. Se você for deixar lá para depois, você vai sofrer, tal, e é complicado. Então, se você já está nessa mais de um ano, você sabe como é que é. E para você que é novo, converse com os mais experientes, converse com os outros alunos. Nós temos um grupo do Química em Ação lá no Facebook. Lá tá cheio de aluno que está estudando, converse com eles, pergunte como é que é. É o seu primeiro ano de cursinho, é o seu primeiro ano que você vai estudar, pergunte o que você tem que fazer. Converse com pessoas mais experientes, tá? Converse com seu professor, pode mandar e-mail pra gente. Nós temos uma equipe, nós vamos ajudar você, tá bom? Mas não fique de bobeira, não perca um ano. É hora de você fazer tudo certinho. Agora é a hora de começar certo e ir certo até o final, guys. Depois lá na frente, daqui 3, 6 meses, não adianta chorar. Tá? Então comece certinho agora, tá ok? Tira aquelas promessas do começo de ano lá do papel e vamos embora, beleza? Então é isso. Um grande abraço, muito obrigado pela sua presença e te vejo na nossa aula. Tchau, tchau!